Criminal concedeu ontem aos meios de comunicação social, ficou claro que o assassinato bárbaro do jovem Jorge Valério em setembro do ano passado está relacionado com as imagens indecentes que este tinha no seu telemóvel e que poderiam manchar a imagem da namorada Jéssica ao serem colocadas nas redes sociais. Entretanto, o diretor da DNIC, comissário-chefe Eugênio Alexandre, louvou, por outro lado, a colaboração da população na detenção dos supostos autores. Voltando ao caso, a família do jovem assassinado pede justiça pela ação dos criminosos. O caso Jorge Valério foi hoje manchete em vários noticiários do país e também nas redes sociais. O crime chocou a sociedade naquele dia 29 de setembro. Foi assassinado o jovem de 20 anos, Jorge Valério. A notícia circulou na imprensa pública e privada e voltou a fazer manchete esta quinta-feira nos principais jornais do país. Não se fala de outra coisa. Afinal, o que aconteceu? Como aconteceu? Respostas que cada um tentou procurar no único diário do país. A notícia que está aqui do jovem Jorge Valério, que foi assassinado por alguns jovens que foram contratados para cumprir esse delito. Nas redes sociais, Jorge Valério é mencionado em quase todas as páginas do Facebook. Neste retrato, o jovem aparece com a namorada Jéssica Coelho, acusada de ser a mentora de toda a ação que culminou na morte do rapaz. Após a notícia da detenção dos supostos envolvidos em casa de Jorge, a reação foi esta. O que a família pretende não é só que se faça justiça, que se faça bem a justiça. Que há uma diferença em fazer justiça e fazer bem a justiça. Para o pai de Jorge Valério, algumas dúvidas se levantam à volta do caso. Quando nós fomos à morgue e encontramos o corpo do Jorge praticamente triturado, não é? Porque aquilo é como se tivesse sido triturado, costelas partidas, sei lá, uma série de coisas. E é um facto que realçou-nos que o Jorge tinha o queixo ou o maxilar partido. Nas ruas de Luanda, o assunto é bastante comentado. Seja provado que foi mesmo a rapariga, né, que mandou fazer isso, eu acho que existem os tribunais, existe a justiça, existe todo esse acompanhamento, os psicólogos, essas coisas todas, para poderem aprovarem que foi realmente ela que mandou fazer isso. Existe a lei, deve passar a demonstrar perante a sociedade quem comete um crime como esse, o Estado deve passar a agir com medidas duras para as pessoas refletir que eu, se cometer o mesmo crime, irei pagar pelo mesmo crime. À rua para ouvir a opinião dos cidadãos em relação aos crimes violentos que o país tem estado a registrar nos últimos tempos. Para eles, o grande problema prende-se com a falta de educação e sugerem também que a pena máxima deve ser revista na nossa lei. Entretanto, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, revelou que só durante o ano de 2012 o país registrou mais de 200 crimes violentos e que deste número 101 foram esclarecidos. Nos últimos tempos, são vários os relatos de assassinatos que acontecem no país. Crimes preocupantes carregados de barbaridade, que são aqueles tipificados em homicídios, ofensas corporais graves e violações. Muitos deles bem conhecidos na nossa sociedade, como é o caso do tio que violou a sobrinha depois de assistir a um filme pornográfico, a jovem que, depois de violada, foi atirada do prédio, as mais de 20 vítimas assassinadas nas estradas para roubarem-lhes as viaturas de marca Mitsubishi Canter e, mais recentemente, o assassinato de Jorge Valério e muitos outros casos. Durante o ano 2012, nós registramos como crimes violentos por homicídios, especialmente, 217 que foram perpetrados por elementos marginais e na sequência investigativa foram esclarecidos 101.
Isto quer dizer que ainda temos que trabalhar, estamos a trabalhar, continuaremos a trabalhar nas investigações a fim de chegarmos até os autores desses mesmos homicídios. Crimes, na sua maioria, derivados de desentendimentos entre as pessoas e também por motivos passionais. Casos que a polícia classifica como bastante violentos. É necessário realmente um trabalho de educação cívica às pessoas e também educação jurídica, porque elas não sabem às vezes em que é que estão a incorrer em termos de gravidade de lei e as sanções que lhes poderão ser aplicadas pelo cometimento desses crimes. Opinião essa partilhada pelos cidadãos. Mesmo dentro da família, há um vazio em que a raiz da própria família, onde saiu o pai, de onde nasceu a mãe, não tiveram aquela educação para dar nos filhos. Então isso quer dizer que o próprio filho também carrega em si uma conduta falsa. Deve haver alguém que põe termo a isso. Porque eu tenho medo de andar na rua, até de dia assusto-me com as pessoas. Tirar a vida de uma pessoa é uma questão, a vida é algo sagrado. A sociedade está mesmo doente, é necessário mesmo a intervenção de Deus, o que está-se a ver nos últimos tempos é incrível. Mateus Fernandes sugere a revisão da pena máxima. Tem que se ver o quadro de justiça, a penalização, porque as penas sejam mais severas. Em vez de 24 anos, que sejam 50, prisão perpétua. A voz dos cidadãos.